Aleluia. Você sabe por quê que eu sou apaixonado no nosso ministério? Porque a prioridade dele é almas. Aleluia, Jesus. A prioridade dele é almas. Aleluia. Pode ser difícil, mas a gente não desiste. Aleluia. Pode demorar, mas a gente está confiando. Eu nunca me esqueço. E parece um pouco com o processo de um RC que a gente foi. E grava isso para você não desistir. Porque talvez você está passando por dificuldade agora no seu ministério, assim como eu também enfrento dificuldade. Porque o nosso Deus não disse que era fácil. Amadurecer também é entender que não é fácil. Porque se fosse facinho, não precisava de ninguém estar ali, ó, pagando preço. Se fosse fácil, era só você chamar e vinha. Não é assim? E eu me lembro, e o Senhor essa semana, Ele me fez lembrar de um RC, eu não sei nem se o bispo lembra. Mas eu não esqueço nenhuma palavra ministrada. Sabe? Ela não fica no mar de esquecimento. E eu me lembro que um dia, no RC desse aí, Deus usou ele para falar a etapa do nosso ministério. Etapa por etapa. E ontem, quando a apóstola Kenny ministrava, só mudou as figuras, mas o processo era o mesmo. Ele usou veículos, ele usou primeiro os passos da criança, depois ele usou a bicicleta, depois ele usou o carro, depois ele usou o avião. E a gente começa a olhar para trás, toda a trajetória. Começa a imaginar a sua trajetória quando você começou. Começa a imaginar se você aceitava tudo, se você não questionava, se você não murmurava, se você não via situações e não reclamava. Começa a imaginar as etapas como tudo bate na palavra, como tudo encaixa direitinho na palavra. E aí você foi evoluindo. O segundo ano foi diferente do primeiro. Agora você já aguenta, você já entende que você está mais forte do que aquele que chegou. Que você já tem um ano que você está aí, você consegue ensinar aquele que chegou. E você vai evoluindo como igreja. Tem pessoas que decidem ficar estagnadas. Tem pessoas que param ali e ela não avança, mas porque ela não quer avançar. Porque ela prefere viver no seu mundinho e não mergulhar naquilo que Deus tem, nas novidades que Deus tem. Porque amadurecer, irmãos, implica muita coisa. Você tem que deixar muita coisa para trás. Você tem que deixar seu ego, você tem que deixar seu orgulho. Muitas das vezes as más conversações. Você tem que deixar o desejo de saber da vida do outro. Isso não faz parte mais da sua vida. Você tem que deixar tudo isso para trás. Sabe, a vontade de passar uma notícia para frente. Cada vez que você vai agindo dessa maneira, você vai amadurecendo em Deus. Quantas vezes a gente soube de alguma coisa que a vontade era chegar logo na pessoa e falar o que o outro falou. E hoje, no seu estágio maduro, fale o que quiser te falar. Você não está nem aí. Porque você entende que aquilo não edifica nada. É verdade. Glória a Deus. Comece a analisar em sua vida. E você vai ver quanto você amadureceu em Deus. Quanto você cresceu em Deus. Porque quando Deus nos chamou para a tua infinita bondade, nós não éramos pessoas fáceis também. Nós não éramos pessoas boazinhas também não. E Ele foi aperfeiçoando dia após dia. Ele não desistiu de nós. E assim também, nós não podemos desistir de ser bênção na vida de alguém. Quando você ouvir alguém falando do outro, você vai ser um abençoador. Você vai dizer, é tempo de crescer e de avançar. A igreja de Cristo, aleluia, é uma igreja envolvida com as coisas do reino. Ela não para se envolver com coisinhas pequenas. E Deus fez esse RC, preparou esses dias
Para mim e você crescer cada vez mais. Quando você chegar na sua cidade, você vai lembrar de alguém que adorou o Senhor contigo. Você vai lembrar de alguém que era bênção, que glorificava, que você chegava no culto de domingo e ele estava lá. E você vai buscar essa pessoa. Você vai atrás. Porque nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos desistir daquilo